Seja bem-vindo à plataforma Criando Advogados. Inovação, conhecimento e estrutura para o seu dia a dia jurídico. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio da nossa plataforma Criando Advogados. Hoje, mais uma semana e mais um episódio para mim particularmente muito especial, com a minha professora Maria Flávia, doutora Maria Flávia, minha professora de ética profissional, e para mim é muito especial porque Maria Flávia é minha professora orientadora na minha época de graduação, foi quem me instruiu aí, né, para finalizar o meu TCC e para colocar minhas ideias no papel. Depois, já de formado, eu e Maria Flávia, a convite dela mesmo, estamos aí na luta, né, por uma advocacia mais justa, por uma advocacia melhor, principalmente no que tange o jovem advogado, que foi onde Maria Flávia me apresentou e me inseriu nesse mundo. E hoje ela está aqui um pouquinho para conversar comigo sobre aquilo que ela já leciona muito, que é a ética profissional, e essa ética inserida dentro do marketing jurídico, que foi tema de um nosso episódio algumas semanas atrás, e eu quis trazer uma pessoa muito especialista nessa área para estar conversando com a gente aqui hoje. Maria Flávia, se apresente, por favor. Ei, galera, tudo jóia? Bom, antes de mais nada, não precisa do doutora, viu, Luiz? É um prazer enorme estar aqui com você, sempre te admirei muito como aluno, agora como jovem advogado, nessa luta que a gente enfrenta por uma advocacia mais independente. Então, vamos lá, né, me apresentar. Meu nome é Maria Flávia Cardoso Máximo, minha OAB é OAB MG 96280, sou inscrita desde 2004 na OAB. Me formei em 2003 na Faculdade de Direito Milton Campos. Fiz pós-graduação na PUC em Direito Empresarial. Fiz mestrado na Dom Helder Câmara em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Estou fazendo doutorado também na Dom Helder Câmara na mesma área de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Leciono ética profissional na Escola Superior Dom Helder Câmara também há 14 anos. Desde então, né, sempre convivi com a matéria, a ética profissional. E muito me orgulho estar aqui hoje para falar para vocês. Bom, pessoal, então vocês já viram que o que não falta aqui é experiência para falar sobre o assunto. Professora, de maneira bem objetiva, bem direta, conta pra gente o que é a ética profissional e qual a importância dela para nós, advogados, e principalmente para a jovem advocacia, né, o advogado de 1 até 5 anos de formado. Boa pergunta. A ética profissional nada mais é do que uma regra de condutas que o advogado deve ter diante de sua profissão. Mas interessante que não somente a advocacia, mas também a própria magistratura, seus próprios clientes, seus próprios cidadãos, próprio Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Então são regras que fazem e conduzem o advogado no caminho do seu propósito maior, que é a defesa do cidadão, é a independência, é a luta, é a participação por um Estado democrático de direito e por ser parte de uma prestação da tutela jurisdicional. Resumindo, a ética profissional seria isso. Então, uma vez que nós temos agora o conceito do que é essa ética, vamos para a prática, professora. Aonde essa ética interfere nos limites do marketing jurídico, né? Algo que eu tenho falado muito por aqui sobre comunicação, sobre como o advogado precisa se expressar, precisa falar do que faz, de como ele faz, mas essa ética profissional e o Código de Ética da OAB, ela estabelece alguns limites, né? Ela traz para a gente alguns marcos legais sobre como podemos fazer. Conta para a gente um pouco disso, como você enxerga a ética profissional dentro do que a gente está chamando agora de marketing jurídico. Bom, levando o conceito de marketing jurídico único e exclusivamente nesse caso, né, pautado na questão da publicidade da advocacia e não a questão de distribuição, de praça, de preço, então vamos focar na publicidade da advocacia. Na publicidade da advocacia, a ética profissional, ela vem descrita, né, e vem protegida pelo Código de Ética e Disciplina. E pelo Código de Ética e Disciplina, a gente tem lá dizendo que a publicidade, o anúncio, ele é permitido ao profissional da advocacia, ao advogado. Porém, eu tenho determinadas regras a serem respeitadas. Quais são essas regras, as principais delas? A questão de que eu devo ser sóbrio e discreto. Então, tem que ter sobriedade
Discrição, modernidade. Em qual sentido é esse, Maria Flávia? No sentido de que a discrição, eu não posso colocar uma situação vexatória, ou não posso colocar a classe numa situação de escândalo, eu não posso utilizar figuras que não sejam apropriadas à advocacia ou que não sejam apropriadas à sobriedade de nossa profissão. Então não dá para eu usar a advocacia em tons jocosos. Maria Flávia, pode fazer um meme? Dependendo do meme, por que não, né? Desde que não seja uma piada ou um meme de mau gosto, né? Como a gente diz, o meme é a antiga piada. Desde que não seja uma piada de mau gosto, uma piada ofensiva, uma piada preconceituosa, por que não? Pode sim. Bom, enfim, o que acontece dentro do marketing jurídico? A gente tem um marketing jurídico digital e a gente tem marketing jurídico offline, digamos assim, né? Aquele marketing jurídico in loco. Então, são aqueles materiais antigos que a gente tinha de folder, essas coisas, né? Um catálogo de telefone, né? Hoje em dia não tem nem mais catálogo de telefone, mas uma própria mala direta dentro do escritório, né? Uma questão mais assim, profissional, que havia normas para isso. Mas que em contrapartida era um marketing, né? Esse marketing offline é um marketing muito caro, com custo oneroso demais, que a jovem advocacia se via até privada de poder utilizá-la. Mas agora, com a questão da era digital, né? O marketing ele fica muito mais acessível a todos. Agora, é de fato, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as regras deontológicas, as regras éticas profissionais com relação à publicidade, para a gente não cruzar a linha daquilo que é permitido. Inclusive, esse é um perigo muito grande porque compromete a nossa profissão, compromete o nosso nome profissional e, inclusive, o exercício da atividade da advocacia. Hoje mesmo saiu uma decisão do TRF4, está até publicado no Conselho Federal da OAB, manteve a suspensão cautelar do advogado condenado por publicidade inapropriada. Então, a publicidade, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque há normas éticas, sim, normas éticas pesadas, e enquanto eu tenho profissionais que ficam anunciando à torta e direito de que o Ads, né, o patrocínio, a publicidade digital patrocinada, ela é permitida, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ela não é de todo permitida. Ela é permitida, por exemplo, no estado de São Paulo, pelo Conselho Seccional Paulista, mas ela não é permitida pelo Conselho Seccional de Santa Catarina. Então, a gente tem divergências entre os conselhos seccionais e a gente não tem uma decisão ainda do Conselho Federal. Qual é a tendência disso, Maria Flávia? Vai permitir utilizar patrocinado, campanha patrocinada ou não? Até porque esse patrocínio de mídia social é muito barato e é acessível à jovem advocacia. Então, vai ser permitido ou não? A tendência é que seja permitido, sim. Que o Conselho Federal permita. Se você já quiser se instruir para o dia que poder ser permitido, né? Do dia que for permitido, ok. Mas cuidado, porque hoje a gente não tem um entendimento pacífico a respeito disso e o Conselho Federal ainda não se pronunciou autorizando ou não a publicidade patrocinada. Ainda há diversas questões a jovem advocacia tomar cuidado na hora de fazer o anúncio seu, o marketing digital. E aí eu chamo atenção também para a questão da informação, porque o caráter informativo na publicidade da advocacia, ele é fundamental. Ele é o princípio todo de um anúncio de advocacia. Se não tiver informação, eu não posso falar em publicidade autorizada pelas normas deontológicas, pelas normas éticas. E esse caráter informativo, a gente trazendo, né, para um sentido e para um conceito contemporâneo, a gente sabe que isso nada mais é do que marketing de conteúdo. Então, se eu tenho e faço o meu marketing de conteúdo, onde eu agrego valor, passo uma informação jurídica à sociedade, eu posso deitar e rolar, né, claro, no bom sentido, dentro dessa esfera da publicidade digital, do marketing digital da advocacia. Lembrando, claro, que há questões a serem respeitadas, normas a serem respeitadas para não infringir a ética profissional. Mas principal questão é, eu transmito o meu marketing digital, um conteúdo, se eu transmitir, ele tem caráter informativo, então ok.
Se eu não transmito, não posso. Aquela questão do compre batom, vem entrar com sua ação, processe o seu vizinho, não existe aqui na nossa questão da publicidade, na questão do anúncio da advocacia. Outra questão muito importante é porque seriam vários detalhes, né, da norma. Então, por exemplo, detalhezinhos, né? Por exemplo, eu não posso fazer o anúncio do meu número de telefone na publicidade. Eu só posso ter o anúncio a princípio do e-mail, né? Eu ainda não tenho um entendimento pacífico quanto a isso. Eu não posso fazer frases engrandecedoras no sentido doutor Barragens, advogado de não sei o quê, advogado dos com teto, advogado do sem teto. Eu não posso fazer esses jargões. Eu não posso me titular advogado das donas de casa. Não posso. Isso não é permitido pelo nosso Código de Ética e Disciplina e pelas normas da OAB. Eu não posso fazer menção a cargo exercido, desembargador aposentado, coronel reformado. Não posso fazer o uso de mídias, né, como rádio, televisão, outdoor, que tem uma grande visibilidade. Eu posso sim escrever um artigo jurídico, onde eu vou divulgar meu e-mail, pura e tão somente. Então, essas questões, né, a gente tem que tomar cuidado, porque são diversos detalhes a serem cumpridos quando se fala em anúncio da advocacia. Muito bom mesmo, professor. Eu percebi aqui que você conseguiu passar, né, quais são os requisitos: ser sóbrio, ser discreto, ter conteúdo, caráter informativo, e também pontuou algumas vedações muito importantes para a gente. Eu queria falar um pouquinho sobre um dos pontos que você trouxe, que era com relação ao valor de impulsionamento, um problema que acontece também dentro até das eleições, né, nos cargos legislativos e executivos, no âmbito político. Você acredita que vamos precisar futuramente, dentro de um código de ética, né, dentro de alguma norma e regulamento, estabelecer a possibilidade e a quantidade do valor de impulsionamento, porque isso pode caracterizar, né, um abuso de poder econômico por parte de grandes escritórios, comparado, por exemplo, com um jovem advogado? O que você pensa sobre isso? Porque, igual você pontuou, a possibilidade de impulsionamento está aí para todos, e aí cada um impulsiona diante, né, do seu poder aquisitivo, para colocar ali o valor de impulsionar, e isso abrange mais ou menos pessoas de acordo com o valor impulsionado. Como que você enxerga isso dentro da ética do marketing jurídico? A questão, Luiz, é muito simples. E a gente vê isso muito na realidade, né, na atualidade. A questão é, qual é o valor de impulsionamento? Qual é o valor que você paga e que cada um paga para impulsionar? Isso é fácil ser identificado? Eu consigo, vamos colocar assim, no sentido de eu, Maria Flávia, ou eu, OAB, eu conseguiria ter acesso ao valor de impulsionamento de cada um dos advogados, cada um da advocacia? Porque não adianta nada eu colocar um limite, né? Então vamos colocar um limite de impulsionamento no valor de X. Não adianta nada eu colocar esse limite se na prática eu não consigo fazer a fiscalização disso e tenho, né, colegas, infelizmente, que não respeitam as regras deontológicas. O que é lamentável e o que depõe muito contra o profissional. Você conhece bem e bastante um profissional a partir do momento que ele tem uma conduta reta na profissão, é uma conduta ética. Quando você começa ali a deixar de respeitar o Código de Ética e Disciplina, o Estatuto da Advocacia da OAB, o Regulamento Geral e os provimentos, você perde, né, a sua advocacia, a sua credibilidade como advogado. Porque se você não consegue respeitar a própria lei, né, com que capacidade você vai fazer defesa de um cidadão? Exigir que outro cumpra a lei dele, né? A questão do impulsionamento, ela é muito importante porque há essa condição de eu fazer essa investigação ou não. Hoje, na atualidade, por exemplo, a gente sabe que o impulsionamento, né, essa publicidade impulsionada, ela não pode acontecer, porque ela ainda não foi permitida pelo Conselho Federal. Ela está proibida. Então, regra geral, não poderia acontecer. Mas, no entanto, a gente sabe que tem vários que fazem, né? O Google Ads, às vezes, grandes escritórios, inclusive, assim como pequenos escritórios. O Google Ads, por exemplo, a gente tem
tem lá o Ads, né? Tem um patrocinado no Instagram, tem um patrocinado no Facebook. E aí eu pergunto mais, e aqueles robôs que a gente não consegue identificar? E o uso daqueles robôs, né? Então há uma situação que falta um compromisso da própria advocacia, às vezes, mas volto a dizer que essa falta de compromisso desses profissionais são profissionais que não são levados a sério, sequer pelos colegas, sequer pelo tribunal, né, na profissão, e isso é muito sério. A carreira da advocacia a gente faz a longo prazo, né, e não a curto prazo. Para a gente construir uma carreira demora anos, mas para destruí-la basta um anúncio equivocado. Exatamente, esse é um ponto muito delicado, porque quem está de fora, se não for através de uma medida judicial, é impossível de ter a informação de quanto foi gasto dentro de cada impulsionamento, né? Só quem realizou o impulsionamento tem acesso a esses dados, não são dados públicos, o que mostra, né, mais uma dificuldade que a advocacia do futuro vai enfrentar, porque o que eu já percebo hoje são escritórios que estão investindo mais na parte comunicacional, escritórios que não contratam somente advogados, escritórios que começam a investir na contratação de um setor de marketing, comunicação, design gráfico, pessoas especialistas em tráfego, né, que envolve tanto essa parte monetária como a questão de conteúdo. Então, assim, vamos ter uma situação nos próximos anos dentro da advocacia que envolve exatamente essa questão do poder aquisitivo, do poder econômico do escritório e do advogado na hora de realizar os seus impulsionamentos digitais, o que vai fazer provavelmente com que seja um dos assuntos mais debatidos dentro da advocacia, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil nos próximos anos, né, trazendo aí alguns desafios para o advogado moderno. Professora, eu queria, assim, dentro disso que a gente conversou hoje, que eu acho que foi muito legal, foi muito didático, que você deixasse alguma dica, sabe, para o advogado jovem que está começando a se inserir no mercado da advocacia, que precisa da comunicação e do marketing para auxiliar, né, na sua captação dentro dos limites éticos. Qual que é a dica que você deixa para esse profissional que está nos escutando? Luiz, sem dúvida alguma, o futuro é desafiador, mas ao mesmo tempo que desafia, né, é encantador esse desafio que traz o futuro. A jovem advocacia, o futuro da jovem advocacia, ela tem um grande desafio pela frente no sentido de ser livre, né? De trazer esse pensamento fora da caixa, de trazer uma visão mais expandida de um todo, né? Então, por exemplo, a questão de você hoje estudar o direito, a gente sabe que não basta. Não basta você estudar só o direito, né? É necessário você ter conhecimento de tecnologia, ter conhecimento de outras áreas, dependendo de outras áreas, né? Dependendo da área que você vai atuar, que você vai se especializar, é necessário fazer até um outro curso, né? Então você tem curso técnico de contabilidade, curso técnico de conhecimentos médicos, a gente tem curso técnico de determinadas questões. Então não adianta você achar que só com a disciplina do direito você vai conseguir ser um bom advogado, porque não basta você ser um bom advogado, você tem que ser o melhor, você tem que ser diferencial. E para ter diferencial é instrução. Quanto mais instruído você estiver, quanto mais estudo você tiver, melhor será. Mais diferencial você vai agregar à sua profissão. Agora, basta estudo? Também não. Eu tenho que ter a prática, né? Um conhecimento prático. Eu tenho que saber fazer meu networking. Eu tenho que fazer marketing, sim. E tenho que ser destemido acima de tudo e independente. O que eu vejo muitas vezes são os advogados, uma advocacia mais tradicional, caçoando, rindo da jovem advocacia no sentido de, por exemplo, né, vamos citar um exemplo prático para não deixar nas entrelinhas. Hoje você tem advogados indo ao TikTok e começando realmente a fazer uma publicidade profissional, o anúncio da advocacia no TikTok. E aí eu pergunto, por que não? É fundamental isso, até porque se eu tenho que acompanhar o desenvolvimento científico-tecnológico, eu tenho que falar a linguagem de hoje. Se a linguagem de hoje é o TikTok, por que não a advocacia ir para o TikTok, né? Então, eu acho que, assim, destemor e coragem no sentido de enfrentar o preconceito de uma advocacia tradicional nesse sentido. O entendimento do psiquiatra Contardo Caligares, que inclusive é colunista da Folha, esse psiquiatra, ele diz o seguinte: a gente, no mundo moderno, a gente tem um conceito de boçalidade, a gente teria uma palavra técnica para boçalidade, né? E o que seria essa boçalidade? Né? A boçalidade, ela existe a partir do momento que ela reprime no outro a liberdade que lhe apavora. Então, isso é ser boçal. Quando você reprime no outro a liberdade que lhe apavora, às vezes eu vejo muito
isso. A Jovem Advocacia, ela vem com um conceito de liberdade muito mais expandido, um coração mais livre. E eu acho que ela tem que aproveitar isso. Muito obrigada, Luiz. Que frase sensacional. Acho que esse conteúdo ele é muito importante, valiosíssimo para nossa advocacia, tanto para os jovens quanto para os mais velhos também, né, que precisam se adaptar nesse mercado online que está chegando cada vez com maiores tecnologias, cada vez com maiores possibilidades, né? Então, assim, a advocacia ela está mudando e com ela o advogado precisa de mudar também. Professora Maria Flávia, muito obrigado pela sua participação conosco. De verdade, foi valiosíssimo aqui, né, o seu tempo. Isso tudo que você trouxe para a gente aqui hoje, suas dicas, os seus insights, eu acredito muito que esse episódio vai ser de grande valia aí para a turma que nos acompanha semanalmente. Maria Flávia, mais uma vez, muito obrigado e eu espero ter você aqui conosco de novo em breve. Luiz, prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar. Parabéns pelo trabalho. Me deixa muito orgulhosa. E a gente tem que realmente levar esses conhecimentos à Jovem Advocacia. Todo mundo fica ali meio que espiando para ver se você vai dar algum passo em falso, né? Respeitar, né, a deontologia, a ética profissional, o faz não se preocupar com isso e andar com cabeça erguida e ter independência. Então, um abraço enorme a todos do seu podcast, do seu canal. Muito obrigada pelo lugar de fala que você me cede. Um abraço enorme, parabéns pelo trabalho e vamos lá, lutando sempre por justiça e paz social.